Meu nobre, tudo bem? Me Meu escuta bem? nobre, Tranquilo? escuto bem. Sabe, Tranquilo, meu a nobre. gente começou com um probleminha de conexão, mas agora tá bom, agora vai em frente. Como é que você tá? Muito frio aí em Curitiba? Cara, frio, cara. Hoje deu uma esfriada da boa aí. Aham, Chegou uma aham, chuvinha, uma aham, massa de ar polar. aham. Previsão de 1 grau negativo essa semana, 0 grau, um negativo. Daquele jeito Nossa, que eu gosto, como bom curitibano que eu sou. nossa senhora, isso aqui dá até medo um frio desses, dá até medo. Eu tô há tanto tempo fora do Rio Grande do Sul que me desacostumei Capaz, de um você frio é desse. gaúcho, quê? Eu, 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 eu tô aqui já no Rio de Janeiro há quase 40 anos. Pô. Então, eu cheguei aqui ainda no começo da adolescência. Aí o corpo já desacostumou de tanto frio, né? Pois Mas, é, só o sotaque que não mudou. não, o sotaque já amenizou muito, né? Na época era terrível, era terrível. Agora já está mais tranquilo. E, Capaz, e aí, meu capaz, nobre, como se como é, diz lá. como é que estamos aí nas atividades parlamentares? Como é que está essa vereança, o exercício desse mandato, dessa representação política? Ô, Meson, eu já tive que começar a semana dando chapuletada em bancada feminista, viu? É uma Aham, luta. Olha só, aham, ontem tiveram aqueles atos, né, em favor do voto agitado, do voto impresso e tal. Teve uma uhum, manifestação aqui em Curitiba e uma amiga nossa, uma mulher, tá? Levou um tiro dessas armas de pressão, uhum, uhum, foi atingida no braço, machucou, sabe? uhum, E hoje eu cobrei isso na Câmara. Estavam lá naquele mimimi danado, falando lá de feminismo, e que, as, e que a cultura é machista, e que as mulheres sofrem muito e tal, e eu cobrei. Agora, eu falei para elas, eu quero pelo menos uma nota de repúdio do bancário do PT. uhum, E uhum. além disso, tem uma vereadora do PT aí que está querendo colocar nome em alguma escola pública ainda não nomeada, de Marielle Franco. Uhum, uhum, E tem uma vereadora que é minha parceira aqui, que é gente de bem, que é a Sargento Tânia Guerreiro, aham, que na comissão de Educação, Cultura e Turismo, da qual todos nós fazemos parte, é por onde passa esse tipo de projeto primeiro, ela votou contra o projeto, não pelo mérito ainda, mas por uma questão técnica, de que essa tal dessa Marielle não tem nada a ver com Curitiba. Ela não tem uma história, né, sim. Sim, ela não diz nada à com cidade. Curitiba. Isso. É. Uhum, E aí, é, veio toda a gangue, toda essa milícia dessa vereadora, atacar essa vereadora, amiga uhum. nossa, né? E aí eu disse, pô, mas é mulher, né? O movimento feminista não está interessado em defender as mulheres. Eu falei hoje em plenário, o negócio do movimento feminista é defender abortista e maconheira, Aham, aham. Sim, né? o que importa para o movimento feminista é a defesa da pauta socialista, enfim, da pauta ideológica, e qualquer um Sim, que se colocar contrário àquelas pautas, inclusive mulheres que não aderirem àquele coletivismo, vão ser rechaçadas, vão ser massacradas com toda a intensidade, né? E o é, mesmo se dá em todos esses movimentos coletivistas, né? sim, O mesmo se dá com um movimento que defenda pautas racialistas, né? O mesmo se dá com movimentos que defendam pautas, né? De um movimento homossexual, enfim. Vamos observar que quando algum homossexual se coloca contra as pautas do movimento, homossexual, enfim, bissexual, enfim, seja lá que designação venha a ser, não estou entrando aqui no mérito disso, mas é rechaçado com toda a intensidade, desde o tempo, você deve lembrar, do Clodovil, né, que foi parlamentar, inclusive, né, e tinha uma pauta pró-família e sofria hostilidade do movimento, né? Então, são movimentos que não pretendem defender
mulheres, defenderem negros, defenderem LGBTs, enfim, são movimentos que pretendem uma pauta e se opõem a todo e qualquer indivíduo que contrarie essas pautas, né? É o típico movimento coletivista de ordem marxista, né? Por sinal, quem quiser acompanhar, eu acabei de postar no Insta, viu? Esse vídeo da minha fala. Porque eu até cito também essa questão dessa pauta LGBT, porque junto com ela, inclusive no vídeo, estava um amigo nosso que é homossexual. E ele também, ele caiu, se machucou lá, machucou o rosto, né? Agora, cadê a militância, né? Então agora estão aí, sabendo que estão no mês, eu comecei a ver um monte de bandeirinhas de arco-íris aí no logo de tudo que tem empresa, e onde eu vejo isso eu já boicoto, porque eu acho isso uma palhaçada, né? Ficar fazendo propaganda do que você deve fazer na cama, né? E eu falei, mas que adianta? Ficam aí o ano inteiro, agora o mês inteiro, então eles se falam enchendo o saco dessas besteiras, né? Tá aí, ó. Foi agredida uma mulher, foi agredido um homossexual pelo único fato, por um único fato, só porque eles apoiam Jair Bolsonaro, né? Essa é a democracia deles. E me diz uma coisa, você falou em voto impresso, como é que está o movimento de defesa do voto impresso e o que você tem achado da resistência do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, do Barroso, enfim, e dos partidos políticos à esquerda em relação a essa resistência pelo voto impresso? Vamos lá. Quanto ao movimento de defesa, Rodrigo, eu vejo da seguinte forma. É um movimento que tem que ser lá nas altas esferas, tem que ser lá no Congresso, né? Quer ou não, é uma pauta que não leva a massa para a rua. Sim, claro. Deveria levar. Deveria levar. Mas não leva. Então, assim, hoje a única pauta que leva a massa para a rua é a defesa do presidente Jair Bolsonaro. É a única. Então, como não tem tanto esse peso da massa, e mesmo que tivesse, né, o mais importante ali mesmo, o que vai contar para isso é uma pressão no Congresso. Na verdade, não uma pressão, mas uma organização, né, no Congresso Nacional, que vai se dar ali pelos deputados mesmo. E agora, a segunda pergunta, o que eu acho dessa questão aí de tanto interesse por parte do STF, por parte da esquerda, em não liberar o voto auditável, é justamente isso que tanto me amedronta. Eu procuro evitar teorias da conspiração, eu procuro evitar alarmismos, né? Então, assim, vamos dar o benefício da dúvida. Vai que, de fato, essas urnas são seguras e que nós não passamos por fraudes, não tem como fraudar, né? Sendo o mais otimista possível. Quando você vê a escória da nação, os maiores picaretas da política nacional, os maiores sabotadores do Brasil, se posicionando tão firmemente contra a impressão do voto, é realmente de se ficar preocupado. Sim, e sobre os argumentos mais estapafúrdios, né? Sim, argumentos estapafúrdios pegam ainda desinformação, por exemplo, eles levam as pessoas a crerem que vai voltar a ser tudo no papelzinho, de marcar X, tal, quando não é isso, né? Dão desculpa que não tem dinheiro, claro que dinheiro para o fundão eleitoral tem, né? Sim, agora a desculpa, quando instituíram o fundo eleitoral, dezenas e dezenas de parlamentares diziam lá que não se pode desprezar o fundo parlamentar porque a democracia tem um custo. Mas agora o argumento de que a democracia tem um custo não vale, né? Quer dizer, é a incoerência total, porque o que a gente está falando, na verdade, é de poder anexar uma impressora, né? À urna eletrônica, de modo que saia um comprovante
o eleitor possa conferir aquilo e depositar numa urna, ponto final. Para que se possa guardar aquelas urnas para uma eventual recontagem de votos. Nada mais do que isso. Portanto, não há possibilidade de fraudes, ou isso, ou aquilo outro, como tem sido propagado. E, na verdade, o que me assusta muito é que se repita aqui o cenário de fraude que foi organizado nos Estados Unidos, né? E que redundou, evidentemente, na eleição de Biden. Isso é um cenário que a gente pode esperar aqui, porque a esquerda, evidentemente, controla o TSE, né? Ela controla todo o aparato do TSE, e como não existe nenhuma forma de auditagem ou recontagem dos votos, todos os partidos à esquerda começam a se organizar e dar suporte ao discurso tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do TSE em termos contrários ao voto impresso, e isso não me cheira bem, né? Um sistema eleitoral, antes de ser honesto, ele precisa mais do que isso, ele precisa parecer honesto. O simples fato de não ser auditável, de não haver a possibilidade de recontagem de votos, de não ser possível qualquer revisão, já torna o sistema inapropriado. Mesmo que tecnicamente ele seja inexpugnável, mas ele não parece ser inexpugnável. E aí causa estranheza quem se coloque contra, né? É dramático isso. E falando em se colocar contra, vamos conversar um pouquinho sobre as candidaturas independentes, que elas voltaram à pauta agora do Congresso Nacional. Não sei se você tem acompanhado os trabalhos da comissão, né? Mas uma deputada do Novo, a Adriana Ventura, ela fez um aditivo na PEC 125, e agora, no bojo dos trabalhos da comissão, nós temos aí uma série de assuntos, né? A questão do voto, né, do voto impresso está sendo discutido também, né? A questão dessa dinâmica, está sendo discutida a possibilidade de adoção de voto distrital misto, distritão, enfim, algumas hipóteses. A gente está observando aí a discussão também sobre os chamados mandatos coletivos, né? E uma das discussões que entrou em pauta por conta desse aditivo da Adriana Ventura, da deputada Adriana Ventura, com o relatório da deputada Renata Abreu, é justamente a questão da candidatura avulsa, né? Que retorna à baila e, na minha opinião, repetindo o mesmo erro de antes, que é fazer a exigência de coleta de apoiamentos de pelo menos 1% do eleitorado, né? O que vai ser um verdadeiro, se for aprovada, né? Um verdadeiro desastre, porque quem tem condições de coletar assinaturas de 1% do colégio eleitoral, né? Você imagina, qual colégio você estima aí, qual o colégio eleitoral de Curitiba? Curitiba, nós temos aí praticamente 2 milhões de habitantes, né? Então vai aí para 600, 700 mil, pelo menos. Não, mais. Quase um milhão de eleitores, provavelmente. Quase 1 milhão. Né? Quase 1 milhão. Você imagina se na média nós temos que captar 4 assinaturas para conseguir validar uma delas perante o TSE. Essa é a média histórica que se tem, né? De cada 4 assinaturas, você acaba invalidando, desprezando 3. Né? Você imagina a quantidade de assinaturas que tem que ser coletadas para o sujeito ser candidato a vereador em Curitiba. Você imagina, numa cidade como o Rio de Janeiro, nós teríamos aí
entre assinaturas válidas e as assinaturas que teriam que ser coletadas, o candidato aqui teria que coletar alguma coisa aí próxima de 100 mil assinaturas para conseguir validar 25, 28 mil assinaturas, alguma coisa do gênero. Né? Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Ou você torna inviável as candidaturas independentes. É o que você entrega com uma das mãos, você retira com a outra, porque a candidatura independente, que deveria ser algo inclusivo, ou seja, dar voz àqueles que não conseguem voz nos partidos políticos, né? Dar oportunidade àqueles que são barrados pelas estruturas partidárias. O que nós temos é um projeto que elitiza a candidatura independente, o que vai redundar na candidatura independente apenas de pessoas com vultosos recursos, né? Para ser candidato a prefeito, então, você imagina, quer dizer, um verdadeiro contrassenso, né? Verdadeiro contrassenso. O candidato a governador coletar 1% das assinaturas do colégio eleitoral do Estado. Quer dizer, inviabiliza, é um debate completamente desfocado, e aí a comissão tá debatendo a possibilidade de voto distrital. Eu não sei qual é a tua posição sobre voto distrital, distrital misto, distrital puro, distritão, enfim. Eu gosto do distritão. Aham. Só. O distritão você acha mais interessante? Você acha que aumenta a legitimidade? Sim, aumenta a legitimidade, porque daí acaba com aquela coisa do famoso voto tiririca, né? Da legenda puxar, entram os mais votados, né? Então aí sim, o distrital misto eu já não gosto, sabe? Eu acho que esse negócio de ficar dividindo por região, eu penso que isso vai perder em representação democrática, né? Tá certo, por um lado barateia a campanha, ou não também, né? Porque a campanha fica mais acirrada, tal. Mas, sabe, eu acho que os argumentos, né, favoráveis ao distrital, eu acho que não compensam. Eu acho que nós teríamos aí uma perda, né, na plenitude da democracia. Distritão é outra coisa, né? Entram os mais votados. Eu acho que deveria ser assim. Eu particularmente não gosto muito do distrital ou distrital misto. Né? O distritão, pelas suas características e por ele ter, né, não dividir, não recortar o território, né, eu acho que é mais interessante. Mas distrital e distrital misto, eu acho um verdadeiro pavor. Eu acho mais uma daquelas ideias típicas de uma realidade europeia, né, que funciona na Dinamarca, que funciona na Noruega, que funciona, enfim, em lugares onde há uma população extremamente homogênea em termos econômicos e culturais, lugares pequenos, lugares em termos populacionais pequenos, onde aí sim faz algum sentido um sistema de aproximação geográfica do voto. No Brasil, nós temos imensos problemas quando nós queremos transplantar essa realidade do voto distrital para a característica que nós temos. A população gigantesca, um território gigantesco, uma estrutura que não se sabe como esse território vai ser recortado, quem vai recortar esse território, que critérios vão ser utilizados para recortar esse território, e mais, nos pequenos municípios, aqueles municípios de 5, 10, 15, 20, 30 mil habitantes, nós não precisamos aproximar o eleitor do eleito, porque já há uma proximidade. Quem é eleito é o fulano da borracharia, o beltrano, né, da padaria, é o cicrano, né, enfim, do açougue. Já há ali uma proximidade. Então não é necessário mudar o sistema. E nos grandes municípios nós corremos dois grandes riscos. Primeiro, ao recortar o território, você imagina
inúmeras cidades que têm, né, grandes capitais, com áreas controladas por tráfico, áreas controladas por milicianos, né? Como é que vai ficar esse distrito? Né? Como é que nós vamos ter essa situação? É complicadíssimo, né? Porque você imagina numa cidade como o Rio de Janeiro, você fazia ali um recorte de um distrito, pegando ali a área que é o Complexo do Alemão. Né? Quem é que vai se candidatar nesse distrito? Quem vai ser eleito por esse distrito? Ou você acha que alguém de bem, não envolvido nos conflitos daquela região, vai ter coragem de se candidatar por esse respectivo distrito? Vai morrer. Vai morrer. Então, e além disso, o voto distrital, ou mesmo o distrital misto, eles favorecem a esquerda, né? Porque a esquerda é que costuma ter muito mais uma agenda de trabalhos, aspas, sociais nessas ONGs, atuando ali em determinadas comunidades, em determinadas regiões, portanto, com essas vinculações geográficas. Isso torna, evidentemente, muito perigoso, porque a gente está instituindo um sistema político-eleitoral muito favorável à militância de esquerda. Sem contar que nós acabamos, por fim, com o candidato de opinião, como é o teu caso. Né? Você, em Curitiba, você teve uma votação transversal, atingindo tudo espalhado, inúmeros bairros, inúmeras classes sociais. Todos. Né? Você teve voto na Curitiba inteira. É diferente, portanto, porque você teve voto pelas suas opiniões, não por seu trabalho com uma determinada área da cidade. Então, veja que o voto distrital, ele inviabiliza candidatos como você. Você teria muito mais dificuldade de ter chegado à Câmara de Vereadores de Curitiba com um voto distrital, ou mesmo distrital misto. Então, é uma discussão que a população precisa acordar, e precisa pensar muito bem naquilo que está sendo discutido lá. Agora, o distritão, como você disse, é bastante interessante porque ele facilita a candidatura independente, porque acaba a discussão do quociente eleitoral. Esse ponto é importante. Inclusive, nem tem como ter candidatura independente nesse sistema de hoje. Inviabiliza. Sim, no sistema de hoje você teria um cálculo de quociente eleitoral bem mais complicado. Né? Teria que ter o cálculo do quociente eleitoral, poderia se discutir a adoção das chamadas listas cívicas, onde determinados candidatos independentes se associam e fazem entre eles uma determinada listagem para que os votos de um possam migrar aos votos de outro na composição do quociente eleitoral. É uma solução possível. É o que tem, por exemplo, na Alemanha. Mas, sem dúvida nenhuma, com a adoção do distritão, a gente tem uma situação que facilita a candidatura independente, porque aí toda a discussão do cálculo do quociente eleitoral cai por terra. E aí é eleito quem fizer mais votos, o que não acontece hoje. Muitas das vezes você vê aí algum deputado, tem lá uma votação excelente, mas não consegue entrar porque não atingiu o quociente eleitoral na sua legenda. E outro candidato com uma votação menor, como a sua legenda fez mais votos, evidentemente consegue entrar. Com a adoção do distritão não tem mais razão de ser ficar contrário à candidatura independente, porque o distritão ele se avizinha ainda mais da ideia de que no Brasil as pessoas votam em pessoas e não em partidos. Lamentavelmente, nós nunca conseguimos construir partidos e agora os partidos já são anacrônicos, porque a política é feita na internet, ela não é feita mais pelos partidos políticos. Né? Como é que é o cenário das discussões em Curitiba
no âmbito da cidade, quer dizer, a tua vivência, né, são pautas muito mais que vêm de fora dos partidos ou que são germinadas dentro dos partidos? Como é que você está sentindo o exercício desse mandato? Olha, meus homens, são pautas, em sua maioria, inúteis, para falar bem a verdade, sabe? Tem a questão partidária, quando se fala em esquerda, porque ali de fato existe um ideário, né? Existem pautas que têm a ver com vereadores da base, né? Da base né? da prefeitura, enfim. Mas a verdade é que esse ano pouquíssimas coisas relevantes foram pautadas. Os projetos que eu tenho ainda não foram a plenário. Nós estamos com uma CCJ extremamente rígida, sabe? Recusando coisa até demais, barrando projetos bons de vários vereadores novos, né, que entraram. Mas, enfim, de vez em quando a gente emplaca, sempre em conjunto com outros vereadores, algum regime de urgência, sobretudo quando se diz respeito à pandemia, né? Por exemplo, a questão da volta às aulas, né? Essas coisas. Mas uma coisa que é muito nítida aqui é um verdadeiro domínio do poder executivo sobre a Câmara de Vereadores, né? Então existe muito essa coisa da base que é conseguida por carguinhos, né? Sim. E literalmente carguinhos mesmo, porque, cara, sabe, ainda por cima é pouco ainda. E aí, né, o Poder Executivo fideliza a maior parte da casa, né, que daí fica composta ali por uma maioria base, alguns independentes, como é o meu caso, e alguns de oposição, que no caso é a esquerda. Né? É assim que funciona. É chato, sabe? É uma política que acaba sendo chata. O vereador não tem poder nenhum, sabe? Se você quer saber a real, sabe? O poder é ínfimo. Uma coisa legal, assim, no meu caso, como eu sou um vereador de opinião, como você bem disse, é que agora eu dou minha opinião e minha opinião sai na mídia. Sim. Então acaba alcançando mais pessoas, né? Do que quando eu não tinha esse cargo eletivo que hoje eu tenho. Então é mais legal por isso, né? Uma coisa que abre portas se você quiser fazer um trabalho maior, porque você tem o prestígio do cargo, né? Mas agora, o trabalho legislativo mesmo, o poder ali é realmente muito limitado. Mas você nesse período de vereança, você consegue verificar, digamos assim, quais os principais entraves, digamos assim, da relação Câmara de Vereadores Prefeitura? Quais os pontos mais sensíveis nesse diálogo? E aí digo porque, por exemplo, quando a gente olha outros países, né, as câmaras ou as estruturas municipais, elas são muito mais flexíveis, né? Aqui a gente obriga municípios como São Paulo, com vários e vários milhões de habitantes, a ter a mesma estrutura administrativa de Porciúncula ou de Varre-Sai com 15 mil habitantes, né? Ou seja, o sistema brasileiro, ele engessa, né, na relação Prefeitura-Câmara de Vereadores toda essa dinâmica. E quando a gente observa outros países, você tem uma flexibilidade muito maior para que os municípios se organizem, né? E quando a gente observa, por exemplo, Miami ou Los Angeles, por exemplo, você tem um alto grau de profissionalização
E muitas das vezes, em algumas cidades dos Estados Unidos, o prefeito, ele até, digamos assim, é um cargo contratado sob a supervisão de uma Câmara de Vereadores. Né? Ou seja, o prefeito é um prefeito profissional, é um administrador profissional. E a Câmara de Vereadores é bastante pequena, normalmente, né? E muitas das vezes não remunerada. Né? Muitas das vezes não remunerada. Aqui nós temos uma estrutura que é homogênea em todo o país. Né? Então, como é que você vê essa dinâmica, como é que você pensa, né, essa representação política, essa relação entre Câmara de Vereadores e Prefeitura? Essa relação é muito dependente da prefeitura, né? Esse é o ponto. As possibilidades do que um vereador pode fazer são realmente limitadas, né? A função é fiscalizar e legislar, correto? Fiscalizar, qualquer um pode fiscalizar. Eu não tenho um acesso maior a dados ou coisa do tipo por ser vereador, né? Qualquer um pode fiscalizar. Só que quando eu fiscalizo, eu faço um requerimento que vai direto para a prefeitura ou órgãos ali do Poder Executivo. Para que isso serve? Para nada. Para nada. Ou mesmo dentro as limitações do que eu posso legislar. Quando sai dessas limitações, o que é muito comum, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Requerimento de sugestão ao Executivo. O Poder Executivo vai me ouvir? Não vai. Uhum. Tá? Eu posso fazer ali pedidos de explicações, que é uma forma de fiscalizar, né? Então, desde o começo do ano, insistindo num tema, por exemplo, de como foi utilizado o dinheiro recebido pelo município de Curitiba, pelo governo federal no combate à pandemia. Lá eles vivem culpando o Bolsonaro. Tá. Entro no portal da transparência. Primeiro que para encontrar os repasses ali no terminal da transparência já é um drama, sabe? Você tem que gastar muito tempo fazendo isso. Né? Eu só consegui fazer isso porque eu tenho alguma estrutura para trabalhar. E realmente preciso disso. Mas um cidadão comum, cara, é difícil. Por quê? Porque demanda tempo. As pessoas não têm tempo, as pessoas precisam trabalhar. Sim, esse nome Portal da Transparência chega a ser ridículo. É ridículo. Se o sujeito ele não for um PhD em contabilidade pública para entender aqueles números, você não consegue informação nenhuma. É algo verdadeiramente terrível. Não consegue nada. E ainda assim é limitado, porque o que tem lá tem os repasses bem escondidos, mas tem os repasses do governo federal. Mas como foram utilizados esses repasses? Aonde foram utilizados? Aí não tem. Eu não sei. Eu cobro. E eles dão lá uma resposta evasiva. Tem no portal da transparência. E não sou só eu que sofre com isso aqui na Câmara. Sabe? Então é assim, Mesomo. Agora, para aprovar um projeto, esse projeto tem que ser do interesse do Poder Executivo. Porque se não for, o Poder Executivo vai acionar a base, vai lá o líder do governo e vai orientar o voto não. Né? Vai orientar o voto não. Então o projeto não vai passar. Porque se o pessoal aprovar o teu projeto, eles vão perder os carguinhos, vão perder as benesses. É assim que funciona. É um saco, sabe? E uma última questão aqui, já que a gente tinha combinado antes uma live bem curta, para não atrapalhar as questões aí da tua pauta na Câmara, eu queria só te fazer uma última pergunta, meu amigo. Lá na Comissão de Reforma Eleitoral, eles estão debatendo, já houve uma primeira audiência sobre isso, sobre os tais mandatos coletivos. Né?
E aí enfim, particularmente não entendo viável mandatos coletivos, né? Não me posiciono favorável aos mandatos coletivos, até porque o exercício do cargo parlamentar me parece ser individual, né? Mas a esquerda gosta dessa pauta dos chamados mandatos coletivos. Aqui no Rio, volta e meia, né, parlamentares estaduais, municipais aqui tocam nessa pauta. É um tema bastante falado no Rio de Janeiro, né, no meio político da esquerda. E como é que você vê isso e se há algum interesse, se o tema desperta algum interesse aí em Curitiba? Não, aqui não. Não desperta nenhum interesse, nunca foi falado disso. Uhum. Tiveram algumas candidaturas aí, esses negócios de mandato coletivo, sempre no PT, no PSOL. Uhum. Então, por aí você já vê que não é coisa boa, né? Sim. Se vem de lá, você já vê que não é algo bom, né? E eu, sinceramente, eu também não entendo isso. Eu acho que é uma coisa que não tem porquê, não faz sentido, porque né, não precisa coletivizar a coisa, né? Eu tenho um mandato hoje porque eu já represento um segmento, já represento uma causa, né? Então, eu acho que é uma perda de tempo, eu acho que isso aí é besteira, sabe? Eu acho que é uma coisa que não faz o menor sentido. Sim, e além disso, nós temos que observar o que isso dificulta uma série de pontos sem agregar um incremento da representação política, né? Porque você tem, por exemplo, do ponto de vista das punições ético-disciplinares a um mandatário, né? A um parlamentar. Quem é que vai ser punido no mandato coletivo, por exemplo? No processo eleitoral, você dificulta as coisas. Por quê? Porque eventuais impedimentos serão impedimentos de todos ou serão impedimentos apenas pessoais, e aí vai se dar prazo para que aquele tal coletivo substitua o nome. Ou seja, você começa a agregar uma série de dificuldades nos tais mandatos coletivos, sem que haja qualquer grande incremento ou melhoria na representação política. Então, eu acho que a Comissão de Reforma Política discute temas que estão fora da realidade brasileira e que são, muitas das vezes, inúteis. Eu como conservador, tenho muito medo de mudanças assodadas, mudanças apressadas e, principalmente, feitas sem discussão com a sociedade. Você vê que esses temas estão sendo discutidos lá, estão ocorrendo audiências públicas praticamente remotas, né? Ou seja, o ambiente em Brasília ainda não voltou à normalidade, e a gente não sabe o que esperar dessa comissão, e até final de setembro eles vão tirar da caixinha aí uma série de novidades, e é possível que a vida política brasileira piore muito, né? Então vamos continuar atentos, vigilantes e trocando ideias aí. E eu quero conversar mais contigo sobre essa Curitiba maravilhosa, e que você me passe mais as tuas vivências em outras lives das discussões que estão sendo feitas aí na cidade. Para acompanhar essas discussões, então, já aproveitando, seguir minhas redes sociais, né? Estou sempre atualizando, né, tudo isso. Antes que eu me esqueça também, semana que vem volta o Eder Talk, que era do Terça Livre, né? Agora no meu canal próprio, tá? Então, segunda-feira que vem tem live com a Bia Kisses. Que maravilha, que maravilha. E logo vou convidar aí o Rodrigo Mesomo, meu amigo das antigas, né? Já conversamos algumas vezes lá no Terça Livre, né? Exatamente. Então, meu querido amigo aí, tivemos até uma live aqui no próprio escritório, quando você estava aqui no Rio, né? É verdade. Então é um grande cara, um cara das antigas. Pessoal, levem a sério gente que está há anos, tá? Veja há quanto tempo que as pessoas estão. Porque hoje é muito fácil
você ser de direita. Ah, sim. Né? É. Hoje é muito fácil, hoje é muito cômodo, hoje é muito interessante. Então pega o pessoal como o Rodrigo Mesomo, sabe, que é do tempo que era execrável ser de direita. Sim, você era uma espécie de um leproso de alta contaminação e que todo mundo se afastava. Bem isso. Era mais ou menos isso. Mas se você vai estar com a Bia Kicis, eu vou te pedir um favor. Em 2019, a candidatura independente ela foi objeto de um destaque pedido pelo deputado Orleans e Bragança. E eu fui lá a uma audiência pública fazer a defesa da candidatura independente lá na Câmara dos Deputados. E, à época, a Bia Kicis era a vice-presidente da CCJ. Agora, ela está como presidente da CCJ. Né? E eu gostaria imensamente de fazer uma live com ela. Então, vou pedir a tua aproximação, para que depois a gente possa trocar esse contato e você me passe aí essa aproximação para eu fazer essa live com ela. Porque ela também é amplamente favorável, né, e fez tudo o que foi possível para apoiar o projeto, tanto que na CCJ nós conseguimos 11 votos na CCJ, mas o Rodrigo Maia conseguiu 12 e nos barrou. Né? Na época presidia a Câmara o Rodrigo Maia. Né? Então, eu gosto muito da Bia Kicis e peço que essa tua ajuda para nos estreitar esse laço aí e eu poder fazer essa live com ela. Tá bom? Fechou. Vamos combinar alguma participação tua aí. Vamos fazer uma embolada e a gente combina pelo WhatsApp. Quem que é o República de Curitiba que está falando e que é daquele tempo e tal? Tem que ver como que é o nome dessa pessoa que está aí como República de Curitiba. Para ver se eu conheço. Daqui não dá para Zambelli, está sugerindo trazer a Zambelli também, claro. Mas claro. A foto aqui não dá para reconhecer porque fica muito pequenininha aqui na tela. Fica muito pequenininha aqui, eu também não consigo identificar aqui, mas manda um abraço. É o Moura! Ao Moura! Opa! O Moura é das antigas. Esse cara faz um fervo aí no Zap. Grande abraço aí pro Moura. Tá certo. Meu nobre, te agradeço imensamente. Estava com saudade de conversar contigo. Saudade de você, Rodrigo Mesomo. Um abração para esse povo de Curitiba, querido aí, tá bom? Um abraço para o Rio de Janeiro, que continua lindo. Continua, certamente. Sempre. Um abraço. E quero te ver prefeito de Curitiba ainda, hein? Quero te ver prefeito de Curitiba. Tá bom? Vamos trabalhar, então. Tá certo. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Quero te ver deputado, hein? 22 está aí. 22 vamos mudar. Quero te ver deputado. Tá federal. Certo. Vamos ser colega lá em Brasília. Tá bom. Você pensou? Okay. Vamos botar fogo naquilo lá. Vamos. Estamos aí para isso. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, Mesomo.